O Globo News Painel entra hoje na polêmica da reforma do Código Florestal. A nova lei, que será votada em breve no Congresso, altera as regras de proteção do meio ambiente que devem ser respeitadas por pecuaristas e produtores agrícolas. Ambientalistas e produtores rurais se entrincheiraram em lados opostos nesse debate. Mas o tema diz respeito a todos os brasileiros. O desmatamento vai aumentar? Como conciliar a preservação ambiental com a produção de alimentos? Essas são questões que precisam ser respondidas. Estão aqui no Globo News Painel o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, relator da Comissão Especial do Código Florestal. O deputado é figura-chave na reforma. Estão aqui também o biólogo João Paulo Capobianco, ambientalista, que foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente entre 2007 e 2008, e o engenheiro agrônomo André Nassar, do ICONE, Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais. Para facilitar o entendimento de quem não é versado no assunto, é importante esclarecer alguns conceitos do Código. Primeiro, o que é uma reserva legal? É a parte de mata que não pode ser derrubada pelos proprietários de terra. A reserva legal é de 20% em áreas de Mata Atlântica, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia. Segundo conceito importante, APP, Área de Preservação Permanente. É a mata que precisa ser mantida em margens de rios, encostas e topos de morros. Deputado, a primeira pergunta que é aquela que é definitiva. Vai haver mais ou menos desmate no Brasil com o novo código, se ele for aprovado do jeito que está? O novo código é muito rigoroso e tenho a mais absoluta convicção de que reduzirá o desmatamento no país. Em primeiro lugar, nós apresentamos uma moratória por 5 anos, proibindo a abertura de qualquer área nova para a agricultura e para a pecuária. E nas áreas, até das pequenas propriedades, onde foi mantida a reserva legal, ou uma área de preservação permanente, ela também torna-se intocável. Dessa maneira, nós não temos na nossa legislação a proibição de abertura de novas áreas, passaremos a ter, ou seja, o desmatamento zero. E, em segundo lugar, há um propósito de recuperar a legalidade de mais de 90% das propriedades rurais do país que estão fora da legislação atual. Em alguns estados, como no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 99% das propriedades. E o nosso objetivo é legalizar essa situação, obrigando a recomposição onde isso for essencial e combinar isso com o desmatamento zero até que os estados façam o seu zoneamento econômico e ecológico, o seu plano de bacias, para a gente ter uma situação definitiva. Capobianco, essa proibição de desmate em 5 anos significa que nós vamos ter menos desmate no Brasil? Não, não significa. O que o deputado coloca, na verdade, poderia ser feito sem nenhuma alteração no Código Florestal. Aliás, seria o desejável, né? Eu concordo com ele completamente de que nós temos que ter uma moratória do desmatamento. O Brasil precisa evoluir para uma situação de desmatamento zero, porque isso interessa ao país sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto da produção agropecuária, que não pode prescindir da vegetação nativa, onde estão as espécies que realizam o chamado controle biológico, né? Nós sabemos muito bem que nas áreas mais desmatadas, onde não há ambiente natural, você tem maior uso e consumo de agrotóxicos e defensivos agrícolas. Mas você disse que vai ter mais desmate por quê? Se tem porque ele propõe uma moratória que não será viável, na forma como foi proposta no relatório, e depois da moratória abre-se um período de caça e desmatamento total no Brasil. Porque, na verdade, o que ele faz é adiar, rever os conceitos de conservação. Ele estabelece um tampão de um período de 5 anos que não será cumprido, claramente, porque estará anistiando todos que desmatarem ilegalmente. Quem vai acreditar que será punido depois deste período? Certamente vai prorrogar e vai estimular o desmatamento, vai apenas ter uma fictícia proteção num período curto de tempo. Evidentemente o deputado vai responder a isso, mas antes eu queria ouvir a opinião do Nassar sobre isso. Vai haver mais desmatamento se for aprovado do jeito que está? Olha, Tonico, eu acho que
Na verdade, a discussão do desmatamento, ela independe da reforma do Código, sobretudo na discussão de Amazônia. Eu acho que, quer dizer, tem uma certa discussão agora, inclusive no setor agrícola, né? Quer dizer, a adoção de uma medida de desmatamento zero, por exemplo, na Amazônia, é algo já meio que aceito, vamos dizer assim, informalmente no setor. Aí você tem que pensar um instrumento legal para fazer isso, né? Então acho que o mais importante é ter esse compromisso. Eu acho que tem um pouco a discussão, quer dizer, que o Capobianco está levantando, que o deputado está levantando, que se o Código vai promover mais ou menos desmatamento, eu acho que depende muito de como é que a expansão agrícola vai se dar, mais do que o Código, porque, na verdade, o desmatamento hoje ocorreu com ou sem Código, tá certo? Com ou sem Código a gente teve. Tá certo? O desmatamento ilegal, né? Ele é uma realidade. Então, ele está caindo por várias razões, né? Então, eu acho assim, essas políticas que promovem ele cair, ele é mais importante do que qualquer coisa. Só que tem que ser feito com algum compromisso do setor produtivo também. Porque acuar muito o setor produtivo não resolve. Deputado, então, vai ser obedecida essa moratória de 5 anos? O senhor acha que é viável isso no país? Depois da moratória, o que prevalece é a legislação atual, que não foi alterada. Eu propus que continue a proteção de 20% para a Mata Atlântica, 35% para o Cerrado e 80% para a Amazônia, e isso continua. Se nós fomos incapazes de proteger as florestas até agora, apesar da legislação, não significa que seremos incapazes depois, porque eu acho que o engajamento dos estados, que hoje não há engajamento dos estados, dos municípios, programas de extensão, de orientação para os agricultores, para as suas famílias, engajamento das escolas. Os municípios brasileiros, mais de 90% deles, sequer têm um órgão que cuide do meio ambiente. Então, imaginar que o meio ambiente vai ser protegido em mais de 5 mil municípios brasileiros a partir de Brasília é uma ilusão. A educação não funciona assim, saúde não funciona assim, e o meio ambiente só será protegido se você tiver recuperado o trabalho de extensão e com a participação dos estados e dos municípios. Porque, só esclarecendo que a proposta dá aos estados mais autonomia para estabelecer as regras finais para aquela região, é isso, deputado? Não, a Constituição atual já dá aos estados o poder de legislar. O problema é que até agora os estados não tiveram iniciativa de fazer nenhum programa de zoneamento econômico e ecológico, programa de recuperação ambiental. E nós estamos dizendo que os estados têm 5 anos para realizar esses programas com a ajuda do governo federal e dentro dos limites. O estado não vai poder alterar a proteção de rio, além daquela que a lei nacional geral, né? A lei geral. Não vai poder alterar reserva legal, 20%, 35% e 80%, isso é uma determinação da norma nacional. Mas eu acho que assim ele se incorpora, os estados que já participam vão ampliar sua participação e aqueles que têm uma participação muito precária podem ser levados a ter um engajamento maior na proteção do meio ambiente.